Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi. Podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon ou YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James aí no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. E por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente e ficar de olho nos conteúdos exclusivos que eu vou começar a postar agora em 2025. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar da segunda temporada de uma das melhores séries da atualidade, Ruptura. Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy. Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macro... What you all did was one of the most painful moments in the history of this company. What the hell? But the four of you have become known as the face of severance reform. Okay, so we're not in trouble? I don't think so. Milchick said we're famous. All of us equally, or one of us is like the star? Bom, para começo de conversa, eu acho que nem preciso avisar que esse episódio vai ser inteirinho de spoilers, porque eu vou falar sobre detalhes, vou discutir episódios. Na verdade, eu vou dar um panorama geral da segunda temporada de Ruptura, então é meio que impossível eu falar sem spoilers. E isso aqui, na verdade, é uma grande discussão sobre a segunda temporada, mas é também sobre a primeira. Então é importante que você tenha visto as duas para entrar nessa discussão e até para comentar comigo o que você achou. Se você me acompanha aqui nesse podcast e nas minhas outras propriedades, na newsletter Mala, nas minhas colunas na Rádio 98, na Rádio CDL, nas minhas redes sociais, você deve perceber que a grande maioria das dicas, das críticas que eu faço são de filmes. Eu deixo séries muito à parte porque eu tenho algumas regras. Eu só falo de uma série quando ela acabou. Não, eu não sou daquele tipo que fica falando episódio a episódio de séries. Isso aí tem um monte de gente no YouTube que seleciona algumas séries e eu até assisto, vai? A própria Ruptura, The White Lotus, tem gente aí fazendo episódio a episódio de Demolidor, mas eu não faço isso. Eu prefiro falar de uma série quando ela acaba, porque eu consigo fazer uma análise e eu consigo ver o panorama completo daquele produto, daquela série, daquela temporada ou daquela minissérie. Eu falei recentemente sobre adolescência, tanto na newsletter quanto na rádio, e só falei depois que eu assisti aos 4 episódios, apesar de que ali é um caso diferente, porque é uma série da Netflix e todos os episódios são distribuídos ao mesmo tempo. Então eu tenho essa regra. E outra coisa que você deve ter percebido é que eu falo muito pouco de séries aqui no Meninos Eu Vi. Porque eu vou confessar uma coisa pra vocês, tem muito poucas séries que realmente têm atraído a minha atenção. A gente entrou numa espiral tão louca
de conteúdo, a gente entrou numa espiral tão louca de séries para assistir. Se você quiser, você tem aí 20, 30, 40 séries para assistir todas as semanas. E eu não tô falando séries que ficaram para trás, eu tô falando realmente temporadas novas, episódios novos, todas as semanas tem coisa nova para assistir. E, obviamente, a gente não dá conta. É exatamente por isso que eu estou aqui. E é exatamente por isso que existe esse podcast. Não é para falar de tudo, é para falar de algumas coisas, é para pensar algumas coisas, para pensar algumas séries, para pensar principalmente alguns filmes e dar essas dicas para vocês de coisas que realmente interessam. Bom, todo esse preâmbulo foi para falar que Ruptura é uma das melhores séries da atualidade e nessa segunda temporada a série expandiu seus horizontes. A primeira temporada já havia sido espetacular e ganhou todos os prêmios, ganhou Emmy, Globo de Ouro e blá 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 blá. Mas a segunda temporada eu tinha dúvidas se eles conseguiriam fazer alguma coisa tão genial quanto a primeira e eu acho que eles conseguiram. Talvez eles tenham até superado a primeira temporada em muitos momentos. Bom, voltando ao filme um pouco, Ruptura é uma série que partiu de uma premissa bem interessante. O que aconteceria se quando nós entrássemos no trabalho, nós deixássemos toda a nossa vida pessoal e nos focássemos ali naquele trabalho? E quando a gente saísse, fosse embora do trabalho, a gente esquecesse de tudo que acontece lá no trabalho e voltássemos à nossa vida pessoal, nossa vida do dia a dia. Mas como isso é feito? Através de um procedimento que no Brasil virou Ruptura. Lá nos Estados Unidos é o nome da série, que é Severance. É um chip, uma espécie de chip colocado no cérebro, um procedimento colocado no cérebro, que as pessoas quando sobem no elevador, ou melhor, quando descem no elevador, porque o andar da Ruptura fica no subsolo, o que é uma coisa bem interessante, as pessoas mudam completamente esse chip. Mudam o chip, literalmente mudam o chip. Elas esquecem o que acontece lá fora, elas não sabem mais se elas têm esposa, se têm filho, como é a vida que elas levam lá fora e só focam ali no trabalho. E qual é esse trabalho? É um trabalho interessantíssimo, ao contrário. As pessoas ficam, ou pelo menos aquelas 4 pessoas que a gente acompanha, as pessoas ficam ali nos computadores mexendo com os números, separando os números, colocando numas caixinhas que a gente só vai entender na segunda temporada o que isso significa. Na primeira temporada, a série foi focada muito nisso, nas diferenças entre as pessoas de dentro e de fora e principalmente na ânsia das pessoas que estão lá dentro, os chamados internos ou innies em inglês, em saber o que acontece lá fora. E lá fora, na verdade, eles não querem muito saber o que acontece lá dentro, porque todos eles passaram por esse procedimento por algum motivo. Alguns por perdas na família, alguns por não encontrarem um caminho na vida, um caminho até profissional na vida, como é o caso do Dylan, o personagem do Zach Cherry, e passam pela ruptura para poderem se encontrar profissionalmente. E você se lembra como a primeira temporada terminou, eles conseguiram um procedimento ali que lhes dava um tempo X, é um procedimento feito lá dentro mesmo da empresa, a Lumon Industries, que virou uma empresa icônica. Eu acho que ela é tão icônica hoje quanto a iniciativa Dharma lá da série Lost, e não é a primeira vez que eu vou citar Lost aqui nesse episódio. Eles fazem um procedimento, desligam umas chaves lá e eles lá fora conseguem então enxergar durante um período curto de tempo o que está acontecendo. Eles têm as duas personalidades e percebem, então, principalmente o personagem principal, o Mark, o personagem do Adam Scott, consegue entender que a personagem da Diane Lachman, que é a Mrs. Casey, é a mulher dele que morreu lá fora, e só que ela tá viva lá dentro. E a série termina com isso, a primeira temporada. Na segunda temporada, a gente começa sofrendo as consequências, a gente começa vendo as consequências disso. Eles voltam para a Lumon já tendo essas memórias lá de fora, então agora os personagens internos
tem essas memórias lá de fora, então o Mark lá de dentro, ele sabe que a mulher dele lá fora está viva e que ela está ali dentro da Lumon. Então ele passa a procurar ela ali dentro, mas a Lumon ali dentro ela é toda vigiada. Então existe um personagem que é o personagem do Milchick, que é o maravilhoso personagem Milchick, que é o personagem do Tramuel Tillman. Ele vigia todo mundo, ele não deixa que as coisas saiam de um determinado controle. Mas à medida que a temporada vai se desenrolando, o personagem Mark começa a ir além dessa história de personalidade lá fora e personagem aqui dentro, interno e externo. Ele passa por um procedimento, ele quer reverter a ruptura, ou pelo menos ele quer se tornar um só. E eu acho que esse é o primeiro cerne dessa segunda temporada. As diferenças entre externo e externo, elas estão cada vez menores. A gente vê isso muito no próprio personagem do Zach Cherry, que é o Dylan. O Dylan tem um arco muito bacana e eu acho um arco muito bonito nessa temporada, porque a esposa dele lá fora recebe uma permissão para visitar o interno. É um programa X que é desenvolvido ali na Lumon e ela se apaixona pelo interno. A gente vê lá fora que a relação dos dois já não é mais a mesma, o que, de certa forma, pode até ter levado o Dylan a fazer a ruptura e passar seus dias lá dentro sem se lembrar que ele tem uma esposa e tem 3 filhos, por exemplo. Então não é à toa que a esposa dele se apaixonou pelo Dylan lá dentro. Vamos dizer que o Dylan interno é um Dylan puro, sem as impurezas da sociedade lá fora. É o Dylan por quem ela se apaixonou. É aquele Dylan do início da vida deles, é aquele Dylan que eles ainda não tinham filhos, é aquele Dylan que não é estragado pela vida. E o arco do Dylan dá muito a noção sobre o que é essa temporada. Eu já falei que é uma temporada sobre diminuir as diferenças, mas também é uma temporada sobre traumas. E na verdade eu não acho que é uma temporada sobre traumas. A série inteira é sobre traumas, e quando a gente volta para a trama principal, que é a busca do Mark pela sua esposa, a Mrs. Casey, ou a Gemma, que é o nome dela lá fora, a gente tem um episódio em especial, que pra mim foi o melhor episódio da temporada, tirando a season finale, que eu vou falar daqui a pouco, que é o episódio que a gente entende a Gemma. Claro, ainda existem pontas soltas. Por exemplo, a gente não sabe como a Gemma foi parar ali viva, porque o grande motivo do Mark ter feito a ruptura é porque ele vive ainda um luto de 2 anos pela morte da esposa. Então peraí, essa esposa morreu, mas ela não morreu, ela tá ali dentro. Isso é uma ponta solta que a gente ainda não sabe quando ela vai ser amarrada. Mas a gente tem esse episódio da Gemma, e eu acho que é o grande episódio da temporada, que de certa forma põe um pingo no i dessa temporada, que é mostrando o que acontece com ela ali dentro. Então ela passa por várias rupturas em várias salas, e depois a gente vem entender que cada uma dessas salas é um trabalho que o Mark, é um projeto que o Mark completou. Então ele fala até no último episódio que ele já completou 24 projetos. Então ela passa por 24 projetos, 24 rupturas, 24 transformações ali dentro. E cada uma dessas transformações, cada vez que ela entra numa sala com um desses projetos, é um trauma para ela. Então a gente tem ali o trauma do dentista, que ela é obrigada a passar. A gente tem aquele outro trauma que ela tá sentada numa sala com outro personagem. Então cada uma dessas portas é um trauma, e a Gemma é uma grande experiência em função dos traumas. A série é sobre isso. A série, no final das contas, a gente entende que todos os projetos que os personagens estão fazendo ali, e qual é o verdadeiro projeto da Lumon, principalmente ou em especial nesse andar da ruptura, é um projeto para
diminuir para que as pessoas fiquem livres dos traumas. Então, pulando lá para o último episódio que eu achei fenomenal, o último projeto, que é o tal do Cold Harbor, que é o 25º projeto que o Mark completa ali, é simplesmente a Gemma destruindo o bebê que a gente vê no episódio dela lá atrás, que um dos grandes traumas porque o casal passou foi exatamente a perda do filho. Eles já tinham comprado o bebê, tem toda aquela cena do Mark tentando montar o berço e não consegue. Então no último episódio, o último projeto é ela destruir o berço para ficar livre daquele trauma, para tirar aquele trauma da cabeça, mesmo que aquela cabeça seja a cabeça interna. Ué, mas espera aí, quando eles estão lá dentro, eles não têm um tipo de pensamento e quando eles saem, eles não têm outro? Eles não são duas pessoas diferentes? Mais ou menos. E eu acho que isso é outro avanço da segunda temporada em relação à primeira. Aquela primeira sequência do Mark conversando com ele mesmo, o interno e o externo, conversando ali através daquela câmera naquela casa, mostra muito bem que a série avançou para nós temos um interno, nós temos um externo, mas no final das contas são a mesma pessoa, são características diferentes, é quase que personalidades diferentes de uma mesma pessoa. Então, além dessa trama em função dos traumas, a gente tem uma trama que mostra que mesmo que nós façamos um procedimento como eles fizeram, o procedimento da ruptura, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, as emoções são as mesmas, nós continuamos pensando da mesma maneira. E aí a gente chega no final, que é a grande encruzilhada da temporada, quando o Mark encontra a Gemma e vai pra lá e pra cá, passando por ruptura, voltando de ruptura, ali dentro da Lumon, até ele perceber, ele ainda lá dentro, como interno, que ele gosta mesmo é da Halle. Ele olha pra Gemma lá fora e deixa ela, e ela fica desesperada, que é o grande final, um final muito, muito bonito. Mas espera aí, o Mark, então, agora assumiu a personalidade no interno? Eu acho que sim, em um primeiro momento. Mas como eu disse pra vocês, a série avançou nessa história de que nós somos um só e todas as nossas características são a mesma. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter muito mais características de dentro e de fora, e os personagens levando características lá de fora para dentro e levando características de dentro para fora. E eu acho que é exatamente por isso que o Mark se vê nessa encruzilhada: quem sou eu? O Mark tá no momento de se questionar: eu sou o personagem interno ou eu sou o personagem externo? Os internos nessa temporada adquiriram uma importância maior, é como se a consciência interna tivesse adquirido uma importância maior dentro daquele corpo, mas o corpo externo, a consciência externa, ela ainda está presente. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter uma luta, uma briga dentro da própria pessoa entre as duas consciências, entre as duas personalidades, que vão se fundir cada vez mais, e cada vez menos a gente vai saber quem é o interno, quem é o externo. Talvez aí, jogando por terra todo o procedimento da ruptura. Talvez a gente veja numa terceira temporada, que a gente já sabe que vai existir, ela já está renovada para a terceira temporada, que o procedimento da ruptura é falho e ele dura um determinado tempo e, sei lá, não é possível você separar as pessoas porque nós somos um só, principalmente quando emoções estão afloradas. E foi o que a gente viu nessa última maravilhosa sequência. O Mark o tempo todo é confrontado com a emoção de ser ainda apaixonado pela mulher lá fora, que é a Gemma, e aqui dentro tá gostando da Halle, que foi um amor que ele nutriu ao longo das duas temporadas e que aflorou nessa segunda temporada, em especial naquele episódio em que os dois têm uma cena de sexo lá naquela montanha, que é um episódio estranhíssimo, inclusive, mas serviu para isso, serviu para os dois consumarem a relação e principalmente para mostrar que a Halle é uma personagem duas caras. Ela estava ali como interna, mas ela era a externa dela, e a gente já sabe que a Halle faz parte, ela é dona da Lumon, ela é herdeira da Lumon, então ela fez o procedimento para poder mostrar
que o procedimento funciona, mas ela tem essa prerrogativa de estar ali dentro, às vezes vigiando. Em determinados momentos a gente não sabe se a Halle que tá ali dentro é a interna ou a externa. A Halle que vai para aquele retiro é a Halle externa e ela é desmascarada pelo Irving, que é o personagem do John Turturro, que teve uma participação menor nessa temporada, mas eu acho que uma participação muito importante, porque eu acho que foi através dele que a gente viu pela primeira vez essa história das emoções interno e externo juntas e separadas ao mesmo tempo, e que existe essa confusão de emoções. Ele se apaixona pelo personagem do Christopher Walken, que é o Burt, lá dentro, e consegue levar essa paixão lá pra fora. Ele entende que tá apaixonado, ele entende que esse sentimento tá dentro dele, mas ele até demora um pouco pra consumar, pra entender que ele tá apaixonado sim pelo Burt. Aliás, que dois atores maravilhosos, que dois personagens maravilhosos. Eu sinto até da gente não ter visto mais de John Turturro e Christopher Walken nessa temporada, porque toda vez que eles aparecem é um plus a mais na temporada, na história de Ruptura. Então, em suma, é isso que eu queria falar pra vocês sobre essa segunda temporada, o que eu extraí dessa segunda temporada de Ruptura. Tem muitos outros detalhes que eu poderia falar aqui, eu poderia falar episódio por episódio, mas não é o caso. Eu queria só fazer um parênteses. Eu achei que a temporada, apesar de ter sido espetacular, tem alguns pequenos problemas, e isso não é um demérito, tá? Por exemplo, aquele episódio todo focado na personagem da Patricia Arquette, a Mrs. Coble, Harmony Coble. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de vez em quando, de que esta reunião poderia ter sido um e-mail? Pois é, esse episódio inteiro foi só pra gente descobrir que a Harmony Coble é a inventora do processo de ruptura. Não precisava de um episódio inteiro pra isso. Eu acho que isso dava pra colocar em uma cena, um pedaço de um episódio. Acho que foi um desperdício de episódio. A gente poderia ter trabalhado melhor. A gente não, né? Os produtores poderiam ter trabalhado melhor algumas outras tramas. Então eu acho que assim, esse foi um ponto, não um ponto baixo, mas um ponto menos sensacional da temporada. Como toda série estranha, e Ruptura é uma série estranha, tem várias pontas, várias coisas que aparecem que a gente não entende. E nesse ponto essa série me lembra muito Lost, que era uma série que a cada final de episódio a gente ficava com aquela interrogação na testa. O que é isso que eu vi? O que foi isso que aconteceu? Ruptura vai muito por esse caminho e deixa muitas pontas de propósito, porque vem aí uma terceira temporada. A gente não sabe se essas pontas vão ser amarradas nessa terceira temporada, mas é de praxe você deixar algumas pontas para uma futura temporada. Lost fez isso ao longo de, sei lá, 7, 8, não me lembro direito quantas temporadas Lost teve, mas eles fizeram isso em muitos momentos, às vezes durante uma temporada inteira. Então tinha tramas que apareciam ali. Bom, claro, Lost era uma série da TV aberta, da ABC, então era na época em que as séries tinham 24 episódios e você precisava, às vezes, encher um pouco de linguiça. Quem não se lembra da trama do Rodrigo Santoro, que foi criada para, sei lá, de repente ter um desenvolvimento maior, mas eles perceberam que teve uma rejeição e mataram os personagens. Mas isso durou alguns episódios. O Rodrigo Santoro apareceu durante alguns episódios em Lost e depois foi morto. Mas funciona assim, você cria essas pontas e vai soltando. De repente você amarra, de repente não. E como toda a série, como Lost, Ruptura também tem muitas pontas soltas que eu não sei se vão ser amarradas, mas servem pra deixar a gente com aquela interrogação na testa. Por que daquelas ovelhas? Por que existe a personagem da Gwendolyn Christie, que é a pastora das ovelhas? Até no último episódio a gente vê uma ovelha sendo levada ali numa espécie de sacrifício, mas a gente não entende muito bem o que está acontecendo, por que desse sacrifício. Mas é assim que a roda gira. Uma série estranha tem cenas estranhas, tem personagens estranhos, tem sequências estranhas para nos confundir e às vezes para nos desviar da trama principal, ou às vezes até para nos fazer entender lá no fundo da nossa memória, lá no fundo do nosso pensamento, o que está acontecendo ali na trama principal.
Bom, preciso por último falar de elenco, direção, desenho de produção, fotografia dessa série, que é tudo absolutamente impecável. Eu destacaria nessa segunda temporada o Mr. Milchick como personagem, o papel do Tramell Tillman, que adquiriu uma importância maior depois que a Harmony Coble saiu da Lumon ainda na primeira temporada. Ele adquiriu uma importância maior e é um personagem extremamente ambíguo, como a gente viu no último episódio, quando ele começa, antes dele fazer todo aquele show com aquela marching band. Ele tá fazendo aquele discurso ali, mas em determinados momentos no rosto dele, você percebe que ele tá de certa forma contestando o que ele vai fazer, tá de certa forma questionando o que ele vai fazer, às vezes numa só expressão de rosto. Ele tá questionando? Não sei, é um mérito do ator, mérito do personagem pra nos deixar nessa dúvida, se ele tá só questionando ou se ele tá achando estranho ou se aquilo é a maneira dele de agir mesmo. Eu destacaria o Tramell Tillman como o grande personagem dessa segunda temporada, mas dá pra gente estender pra todo o elenco, que tá espetacular. O Adam Scott como Mark, nessa sequência que eu falei do último episódio, em que ele conversa com ele mesmo, a gente consegue, através de poucas expressões, ver quem é o interno, quem é o externo. Ele consegue nos mostrar isso. Claro, tem todo um jogo de luz ali, mas a gente consegue só através da expressão mesmo diferenciar o interno dele do externo. E aí eu queria fazer um adendo para fotografia e direção de produção, que quando essa série começou, quando a segunda temporada foi anunciada, falou-se muito sobre os 20 milhões de dólares, cada episódio custa 20 milhões de dólares, e eu consegui ver todos os 20 milhões de dólares ali, em toda a produção, em todos os cenários grandiosos, é tudo muito grande, tudo muito bem fotografado, iluminado. E o episódio que eu falei da Mrs. Casey, ou da Gemma, que a gente entende a história dela, é um episódio todo dirigido pela diretora de fotografia da série, que é a Jessica Lee Gagné. E eu achei o melhor episódio da série, até chegar no último. O último foi o melhor episódio da série? Eu acho que ficou em segundo lugar, perdendo para esse que eu falei. Mas o que é importante nesse último episódio, que eu acho que é o fundamental dessa temporada ter sido o que é que o episódio nos deu respostas. A gente fica esperando durante toda a temporada algumas respostas. Ele não deu todas as respostas que a gente queria, mas foi um episódio daquele resposta, resposta, resposta e resposta através de resposta. Algumas ainda nebulosas, que a gente vai ver pra frente o que vai acontecer, mas uma das coisas que a gente mais reclama em séries que tem mistérios é quando ela chega no último episódio e não consegue esclarecer esses mistérios, ou pelo menos não consegue apontar um caminho para que a gente saiba que esses mistérios vão ser esclarecidos no futuro. Ruptura foi completamente diferente, ela não só nos deu respostas, esclareceu alguns mistérios, como criou outros mistérios e como expandiu a trama para uma futura terceira temporada, que o próprio Adam Scott já disse que não vai demorar muito. Eu dou 4 estrelas para a segunda temporada de Ruptura, talvez tendendo para 4,5 estrelas, vai, e eu queria saber o que você achou. Você gosta de Ruptura? Bom, pra mim é a melhor série da atualidade e eu mal posso esperar pela terceira temporada, mas eu queria saber o que você achou. Você entendeu tudo? Você captou todas as mensagens? Você tem outros insights sobre a série diferentes dos meus? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe. Basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por lá. Você pode também usar a caixa de comentários aí do Spotify. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!